Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Manuela Cristina Leal de Souza e hoje eu estou aqui para ser um canal para entregar uma mensagem de Deus para você, tá bom? E eu peço para você, antes da gente começar, a meditar na palavra e a conversar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, a do Senhor falar, né, sobre isso para vocês, pra gente, na verdade. Se você puder, por favor, compartilha, curta e comenta em nome de Jesus, tá bom? Seja canal de bênção também na vida de outras pessoas. Compartilha muito para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, tá bom? E para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Tenho um perfil no Instagram e também tenho um perfil no Facebook, tá bom? No finalzinho do vídeo vai ter um videozinho curto, né? Com as minhas redes sociais. E eu também tenho TikTok, mas lá eu não posto essas palavras grandes. Lá eu só posto alguns trechos e eu acho que vou começar a postar algumas palavras lá rápidas, sabe? Porque é só até 5 minutos, se eu não me engano lá. Até 5 minutos, eu acho que é até 5 minutos, se eu não me engano. Bom, vamos lá para a palavra de Deus, tá bom? Gente, não reparem se caso eu estiver com uma feição meia triste, possamos dizer assim, entre aspas. É que eu tô gravando de madrugada, depois de meia-noite. Então, eu já tô um pouquinho com sono. Eu não sei porquê, mas eu tô deixando pra fazer de madrugada esses vídeos. Eu acho que eu gostei de fazer de madrugada. É silêncio, é mais concentração, possamos dizer assim. E a gente vai ler hoje uma passagem bastante interessante e que, pelo título, você já deve imaginar um pouquinho do que é. Bom, a passagem de hoje ela tá lá em Lucas, na verdade, Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 38. A gente vai ler do 38 até o 42, tá bom? Do 38 até o 42 a gente vai ler. Se você puder, abra sua Bíblia junto comigo, tá bom? Pra gente meditar juntos e para vocês não serem enganados, tá bom? Porque talvez eu possa errar alguma coisa. Eu também sou ser humana. Ser humano, quer dizer. Ser humano. Desculpa, gente. Então, eu também posso errar, eu também posso ter essa mentalidade de enganar vocês. Eu não quero isso, mas como ser humano a gente erra, né? A gente falha e é super importante. Eu dou essa dica aqui em todos os vídeos, né? É super importante a gente estar com a Bíblia na mão para a gente não ser enganados quando a gente vai ouvir alguma coisa ou quando a gente vai ver alguma coisa da palavra de Deus. Então esteja com a sua Bíblia na mão, ou se você não puder, depois você veja a referência, né, e procure na sua Bíblia quando chegar em casa ou quando tiver um tempo, se assim você puder, tá bom? Se assim você quiser também. É uma dica que eu dou, né, para que a gente esteja sempre atento ao que diz a palavra de Deus, ao que diz o Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá. Na palavra de Deus diz assim: seguindo eles a viagem, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés de Jesus, ouviu o seu ensino.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Bom, licença. Essa semana agora, né? Que tá quase acabando, né? Que já passou de meia-noite, então hoje é sexta-feira. É o dia que vocês estão assistindo esse vídeo. Ou pode ser outro dia, claro. Mas quem tá assistindo esse vídeo hoje, a semana já está quase acabando, né? Já estamos no final de semana. E nessa semana, o Senhor, Ele falou comigo através dessa palavra. Eu tava assistindo uma live ontem e teve essa palavra. E de início, assim, o homem falou, né? O rapaz que estava pregando, ele disse sobre essa passagem, ele leu essa passagem, mas de início eu não me liguei muito, né, sobre isso. Mas depois, acho que foi ontem, que eu fiquei pensando sobre isso, não sei se foi antes, foi hoje. Aí não, acho que foi hoje que caiu minha ficha mesmo. Que tipo assim, realmente eu estava assim. Eu estava me preocupando com muitas coisas, mas só uma é necessário. Na minha tradução, porque eu li uma tradução mais antiga para vocês. Eu li a Almeida atualizada, se eu não me engano. Almeida corrigida atualizada. Não me lembro agora. Mas eu li uma versão mais antiga para vocês. Mas a minha versão na NTLH, que é a versão nova de hoje, ela diz assim que o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda se preocupando, né, com muitas coisas, mas só uma é necessária. Mais ou menos ele diz isso. Porque eu não me lembro exatamente como tá na Bíblia mais nova, né? Mas só uma é necessária. E Marta escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada, né? Como diz na Bíblia que eu li para vocês. Então, na versão. Então, eu tava assim, eu tava me preocupando, eu tava inquieta, eu tava, possamos dizer, me preocupando com coisas que tá no controle de Deus, como por exemplo o dia de amanhã. Né? A gente faz planos, a gente faz projetos, né, pra gente fazer. E só que só a Deus pertence o amanhã, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar vivo. A gente não sabe se amanhã Jesus volta. A gente não sabe se amanhã... Ai, desculpa, gente. A gente não sabe se amanhã acontece alguma coisa e a gente morre, sabe? Tudo pode acontecer, porque a gente não sabe do amanhã. E isso nos assusta, porque é desconhecido, porque a gente não sabe, a gente não conhece. Então, tudo que é desconhecido pra gente, a gente costuma ter medo ou costuma se preocupar demais, ficar ansiosa, né? E nesse tempo de pandemia, a ansiedade, a depressão, ela aumentou muito, né? Porque literalmente foi meses em que a gente, se você já pegou Covid, né? Você não sabia se você ia acordar, você não sabia se você ia conseguir superar isso. E olha você aí, você conseguiu, né? Deus, Ele reservou a sua vida, Ele guardou a sua vida, né? Mas não para você simplesmente viver a sua vida. Ele quer que você viva a vida dele, entre aspas, né? Porque eu digo entre aspas, porque ficou meio como se a gente
ocupasse o lugar de Deus. Não, mas não é isso. Quando eu digo a vida dele, é a vida que Deus nos dá, é a vida que Ele quer pra gente, é a vida ao lado dele. Você tá aqui por um propósito, eu tô aqui por um propósito. Segunda-feira eu postei um vídeo sobre isso, sobre propósito. E o que dizia em João 15? Não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Ou seja, não foi você que escolheu o seu caminho, não foi você que... O seu caminho, que eu digo assim, as coisas que irão acontecer, não foi você que escolheu o que vai acontecer daqui a 30 minutos, do que a 30 segundos. Então, tipo assim, você não escolheu, mas eu escolhi, eu tô no controle, sabe? Eu tô no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. E quando eu costumo de manhã, né, orar quando eu acordo, e eu entrego o meu dia a Deus. Eu digo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu te entrego esse dia. Eu te entrego esse dia. E a partir dali, tudo que irá acontecer até a hora que eu for dormir, foi feita a vontade de Deus. A gente faz essa oração, descansa, e pode acontecer tudo nesse dia, mas a gente vai saber que tudo foi da vontade do Senhor, mesmo quando tudo tá errado aos nossos olhos. Para Deus tá certo, porque tá incluído no plano dele. E ele sabe do futuro, ele sabe o que te aguarda lá para frente. Por isso que às vezes ele permite coisas acontecerem agora, no presente, para que lá no futuro a gente já esteja preparado para o que tem lá, sabe? Às vezes Deus ele nos prepara para recebermos uma bênção. Às vezes Deus ele nos ensina através de uma dificuldade, através de um deserto. Sabe, Deus ele é infinitamente vasto. Ele é infinitamente sábio. Então, ele sabe do teu futuro, ele sabe do teu amanhã, sabe? E eu tava preocupada. Mas eu tava preocupada também com o amanhã, com as coisas que Deus ele iria como é que eu digo? Como é que eu posso dizer? Impelir para fazer, possamos dizer assim. Me pedir para fazer. Me dizer para fazer. Pronto. Tá aí, uma boa colocação. Uma boa palavra. Me pedir para fazer. E eu tava preocupada, né? E o Senhor, ele falou comigo hoje, em cima dessa palavra. Só uma coisa importante: eu estar com o Senhor, eu estar ouvindo as tuas palavras, eu estar ali escolhendo a melhor parte. Isso quer dizer que o que Marta estava fazendo estava errado? Não. O trabalho da casa era também super importante, era também uma coisa que elas duas deviam cuidar, claro. Mas simplesmente a gente só precisa colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, e isso daí vai depois, porque a melhor parte é com Deus, a melhor parte é com Ele, a primeira parte, as primícias, é com Ele, sabe? Como, por exemplo, quando você decidir ver esse vídeo e meditar nessa palavra junto comigo, antes de você sair para trabalhar, antes de você ir para a escola, ou antes de você ir para outro lugar, antes de você ter o seu dia, quando você está escolhendo assistir esse vídeo e meditando na palavra junto comigo, você está dizendo para Deus: Senhor, eu te coloco como prioridade nesse dia. Eu reconheço que preciso da tua palavra. Eu reconheço que preciso do teu amor. Eu reconheço que preciso da tua orientação, que preciso da tua repreensão, que preciso das tuas palavras, da fonte, da fonte de águas vivas. Porque é uma fonte inesgotável. E é uma fonte que
não te deixa mais com sede, como Jesus disse para a mulher samaritana. Você está vindo buscar uma água que logo depois você vai sentir sede depois de beber. Mas eu posso te dar uma água que você nunca mais terá sede. E Jesus já não estava mais falando da água que a gente bebe, mas Jesus estava falando da água da vida verdadeira, da água da vida. E Jesus é a vida. Então o que Jesus estava dizendo é: eu posso morar dentro do seu coração por meio do Espírito Santo. Eu posso estar com você. Você pode beber da água da vida e você nunca mais terá sede, porque eu sou suficiente, porque a minha graça te basta. Como Deus disse para Paulo, lá em Romanos, se eu não me engano, a minha graça te basta. Ele diz também que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, e é por isso que ele se gloria nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, porque quando ele está fraco, é aí que ele está forte. Ou seja, vulnerabilidade. Eu entendi isso hoje também. Eu vi um post no Instagram onde dizia que ser forte e corajoso não é simplesmente engolir o choro, fingir que nada está acontecendo e fazer as coisas. Não. Ser forte e corajoso em Deus é você ser vulnerável para Deus. E Deus, ele te torna forte e corajoso para as adversidades, para as dificuldades. Mas sua relação com Deus, ela é uma relação de vulnerabilidade. Você é vulnerável a Deus, você é quebrantado com Deus, sabe? E aí ele te torna forte, porque você está fraco. E quanto mais você está fraco, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mais Deus, ele cresce, possamos dizer assim, na sua vida. Que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais a gente diminui, mais Deus cresce. Porque a nossa carne, a gente mesmo não quer que Deus cresça na nossa vida. Por quê? Porque quando Deus cresce na nossa vida, a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que renunciar a muita coisa, muitos caminhos. E a gente não quer isso. Então, qual é o ponto-chave dessa palavra? Você está se preocupando com muitas coisas? Deixa eu te dizer. Bote uma como prioridade e se preocupe com a melhor de todas, com a melhor escolha de todas, que é estar ali aos pés de Jesus, ouvindo a Ele, como Maria fez. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele, e estava ali, sabe, só ouvindo. Enquanto Marta não estava prestando atenção no que Jesus estava falando. Por quê? Porque ela estava preocupada, agitada e estava fazendo os trabalhos da casa. Então, provavelmente Jesus estava em um cômodo da casa e ela estava em outro. Então, ela não estava prestando atenção nas palavras de Jesus e ela ainda estava preocupada com outras coisas. Então, assim, ela não tinha a palavra do Senhor e ela estava colocando outras coisas acima de ouvir a Deus, acima de ouvir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus queria falar para ela. Mas Jesus, ele é incrível, que ele diz para ela: você está agitada e preocupada, você está inquieta, mas por causa de muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas. Aí Marta até diz,
O Senhor não se importa que ela esteja aí enquanto eu estou fazendo todo o trabalho duro? Ou seja, aí a gente acaba ficando meio que arrogante, né? Quando a gente não ouve as palavras do Senhor e quando a gente ainda coloca outras coisas na frente dele, a gente ainda acha que as outras pessoas que escolheram estar aos pés de Jesus não estão se importando com a gente, querem que a gente faça todo o trabalho sozinhos. Aí a gente tá ali, né? E a pessoa tá ali sentada aos pés de Jesus, né? O que Marta deve ter pensado: nossa, minha irmã tá ali, que ela bem podia estar me ajudando, né? Eu quero terminar daqui, eu quero, sabe? Tem muitas coisas para fazer. Tipo assim, Jesus estava na casa dela. Jesus, gente, Jesus estava na casa dela. E ela estava simplesmente se preocupando com a casa dela, em vez de se preocupar com a outra casa dela, que é aqui, olha, no coração. Como será que estava essa casa dela? E ela só poderia descobrir isso se ela sentasse aos pés de Jesus e ouvisse junto com Maria os ensinamentos que Jesus tinha para dar. E eu não diz na palavra de Deus, tá, gente? Mas eu escolho acreditar, eu escolho crer que depois disso, que depois que Jesus disse isso para Marta, Marta simplesmente fez assim: eu vou sentar aqui agora. Eu preciso ouvir o meu mestre. Eu preciso ouvir a ele. Eu estava tão preocupada que eu não estava ouvindo. Tava distante a voz dele. Mas agora eu preciso ouvir. Agora, sabe, deve ter pedido perdão, talvez. Eu escolho acreditar nisso. Porque foi o que eu fiz também. Eu prefiro acreditar naquilo que Deus diz do que naquilo que eu penso, ou naquilo que eu vejo, naquilo que eu faço, né? Como eu disse para vocês, eu olho muito para mim, né? Eu olho muito para mim, para os meus erros, para os meus acertos, para aquilo que eu sou capaz ou não de fazer. Quando Deus é ele que te dá a capacidade, é ele que te dá a força. Gente, tem vezes que eu não quero ler a Bíblia, tem vezes que eu não tenho vontade de orar. E isso vem de mim. Tem vezes que eu não quero, gente. Tem vezes que eu não quero, eu não sou perfeita. Eu erro como você que está aí do outro lado. Eu também falo coisa que não devo, eu também penso coisa que não devo. Mas o Espírito Santo sempre tá me ensinando a ser melhor, sempre tá me repreendendo, sempre tá me corrigindo. E ele faz isso com aqueles que o recebem, ele faz isso com aqueles que pedem para ele ajudar. E eu peço muito mesmo para Deus me ajudar, sabe? Para o Espírito Santo me dar forças. Eu pedi hoje muito isso, para o Espírito Santo me dar forças para orar, para o Espírito Santo me dar forças para ler a Bíblia, porque às vezes a gente acaba ficando cansado, às vezes a gente acaba ficando desgastado, e isso é normal, isso chega para qualquer cristão, essa fase, esses momentos, né? Mas a gente tem que estar ali sempre firme com o Senhor. Então eu queria ler só mais uma palavra, tá bom? Que eu já ultrapassei um pouquinho do meu tempo, mas eu queria ler essa passagem aqui que vai fazer muito sentido também. Diz assim, em Mateus 6, 33 e 34. Aliás, o versículo 34 foi o versículo do dia de ontem. Desculpa,
do aplicativo da Bíblia que eu tenho, né? Foi o versículo do dia de ontem. Diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Amém? Bom, ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Ele quer. Ponhamos em primeiro lugar. E o Senhor nos acrescentará as coisas que a gente precisa, né? Antes desses versículos, diz assim, como é? As coisas que Deus vai acrescentar, as coisas que Ele está falando que Ele vai acrescentar, comida, bebida e roupa, coisas que a gente necessita, não é verdade? Coisas que a gente precisa. Então, Ele vai acrescentar na nossa vida, a gente só precisa buscar a Ele, a gente só precisa se entregar a Ele, e Ele vai nos direcionando, Ele vai nos dando um caminho, né? E é isso, gente, sabe? Não se preocupem, não fiquem agitados por coisa, tipo assim, não coloquem em primeiro lugar coisas que vocês deviam estar colocando somente depois de Jesus, sabe? Jesus talvez possa estar na sua casa, e eu creio que Ele está, e você está limpando a sua casa por fora, mas não está prestando atenção que existe uma casa aqui dentro e que ela precisa da vida. E quem é a vida? Jesus. Ela precisa de Jesus. E Jesus, Ele está sentado na sua casa esperando que você diga: Jesus, eis-me aqui, eu quero te ouvir agora. Eu quero estar aos teus pés agora, como Maria. Eu quero estar aos teus pés. E é por isso que eu escolho acreditar que Marta fez isso. E eu escolho acreditar também. E torço para que todos nós façamos isso também. A gente pode até errar, mas que a gente dê uma volta de 180 graus e possa fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus. Bom, que vocês sejam abençoados por essa palavra, tá bom? Desculpa, gente, é meu cachorro. Eu peço para vocês, mais uma vez, que se vocês puderem, curtam, comentem e compartilhem, tá bom? E fiquem com Jesus. Jesus ama muito vocês, tá bom? E não se esqueçam, deixem tudo no controle dele, que ele cuida de todas as coisas e não importa o que você vê em você, não importa o que você vê das coisas que você faz, somente fixe seus olhos em Jesus, fixe os olhos em Jesus, porque Ele é o autor da fé, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o Deus da sua vida, Ele é tudo que você precisa, Ele é a vida que você precisa. Então, por favor, coloque tudo ao controle do Senhor e Ele cuidará de você. Eu tenho certeza disso, porque Ele tem cuidado de mim também. Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Jesus e até segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Tchau!